Tudo pronta? Preparada? Preparado. Inspira pelo nariz, 3 segundos. Respira pela boca, 4. O bom é o cheiro de vela que vem aqui, porque tava com a vela acesa até agora. Bem-vindo ao BunnyCast, o podcast oficial da Brazilian Bunny. Diferente dos outros dois últimos podcasts, eu vou ter que apresentar. Aqui comigo, Natália Marcon, host e rosto do podcast. Eu, Átila Viana, host e singelo participante do grupo. Besta. Singelo não. Porque eu percebi que nas últimas vezes a gente não tem nos Não sabia apresentado. que foi mal, É, gente. gente, perdão, porque falha nossa mesmo. Eu e a Natália, a gente se conhece, a gente convive bastante tempo e Esqueci de fazer essa apresentação pra quem não conhece. é real, a gente esquece que as pessoas não conhecem a gente, né? Pelo menos. Enfim, bem-vindos ao Bunnycast. Hoje o tema vai ser rapidinho, prometemos que estamos encurtando, estamos sendo mais sucintos. Até porque muitas vezes a gente tá fazendo horários alternativos. É, pra quem não sabe, hoje é feriado, são dia 21 de abril, estamos gravando no 21 de abril, segunda-feira, feriadão, às 21 horas e 34 minutos. Até 4 minutos. Então, quase 10 horas da noite, estamos aqui trabalhando, vamos lá, né? É o jeito. E o tema de hoje, mocinha, você quer falar? Você quer que eu falo? Pode ter me introduzido aí, eu vou Tá. no seu. Vou junto com você. A, a ideia, você tá fugindo, né? Eu sei. Mas a ideia do podcast hoje é falar assim: o tema é cosméticos naturais funcionam de verdade? Existe ciência por trás da cosmética natural, dos produtos naturais? E, bom, hoje o tema vai ser isso. Então, se você gosta, curte, fica, compartilha. Mas o tema é esse. Não vamos tentar fugir muito, porque vamos, Sempre que a gente conecta assuntos. mas vamos lá. É, Eu fiz um roteirinho aqui, óbvio. A Natália tem, então ela Hoje sabe ela tá dessa se vez. profissionalizando, gente. Vocês não fazem ideia, não. Dessa vez a Natália sabe do que eu vou falar, porque tem vez ou outra que eu falo, vamos falar de tal coisa e ela, bora pra cima. Tá. Aqui, ó. É, Cosmético, funciona de verdade? Existe algum fundamento? Será que eles são eficazes mesmos? Ou são mais eficazes do que os tradicionais? Do que os tradicionais, podemos falar assim? Ou Mas cosmético geralmente finalmente convencionais? convencionais. Convencionais, sempre troco essas palavras. E ai, Eu acho que esse é um questionamento é, interessante até que você fez, já, até complementando. diga. Porque primeiro que a gente tem que questionar a eficácia de uma forma geral de qualquer produto, ou de qualquer alimento, qualquer coisa que a gente consome, né? Seja na pele, oral, sei lá, até redes sociais, etc. É, Mas tudo que a gente consome, né? isso. Eu acho que assim, ter essa visão crítica do que você está consumindo de uma maneira geral é extremamente importante. Em algum momento, se questionar se a cosmética natural realmente funciona e tem algum fundamento científico, algum fundamento, né, teórico, vamos falar assim também, Sim. eu acho que é algo que embasa e dá força ou não, que é o que a gente vai conversar aqui, que dá força ou não para realmente para validar se realmente faz, né, se é eficaz ou não, porque realmente será que tudo que você já usou aí foi eficaz em algum momento para você? É difícil. Pois é, Eu mesmo tô pensando aqui algumas coisas assim que não. Ou posso ter consumido errado, exatamente. pensando que era uma coisa e buscando um resultado, mas o. O que veio não condiz? Não, ou era o produto que eu comprei era até para o resultado Uhum. específico, mas não era o resultado que eu precisava. Sim, Então, pensando assim, pode ser que. Pode ser não, com certeza. Com certeza. Ou eu estava enganado, ou eu estava sendo enganado. pois é. Então. Mas será que é marketing? Isso é marketing? Vou falar Falar que assim. falar que a cosmética natural dá resultado? Ou. Não, ou que seja melhor, que seja pior, ou que. Ah, não dá resultado. Vamos lá, primeiro, vamos. Cosmético natural dá resultado. E aí, será 30 Eu, segundos eu, pra galera pensar e.
Será que dá? Será que não dá? E aí a gente já resolve os casos. Olha, eu vou falar assim, pode até ser, não vamos falar. Eu gosto de trazer comida. Eu gosto de contar histórias. Comida. Dá resultado ou não? Uma comida industrializada. Mata a fome? É necessariamente saudável? A industrializada? Essa palavra industrializada já me dá um tututu no coração, já. Porque É, significa que é processado, né? tá. Apesar de que nem todo. É, isso tem uma diferença também. Deixa eu até me corrigir, minha linha de raciocínio. Voltando. Problemas técnicos resolvidos temporariamente. Ai, gente, foi mal. Eu ainda tô aprendendo a mexer em algumas coisas. Mas eu tava comentando sobre. Tá me corrigindo sobre a ideia de processados e industrializados. Industrializado é que Isso. passou pela indústria. Não Uhum. necessariamente ele é Um, hi- processado. Porque é o um processo. hiperprocessado, um Isso, superprocessado. exatamente. São super processados. Então, industrializado é praticamente tudo, né? Porque tudo passou Sim. por alguma indústria de uma certa forma. Então, mas voltando. Então, alimenta, mas não necessariamente é saudável. Mas Sim. se a gente fazer uma comparação com um produto natural e orgânico, uma alimentação saudável e orgânica, provavelmente vai matar a fome. E Vai a não fazer ser se bem. você a não ser se você for intolerante, ou qualquer coisa do tipo, alérgico, intolerante ou alguma coisa do tipo de um produto natural. Mas difícil, né? Pode. Os alérgicos a amendoim aí, Acho, é, né? não, pode acontecer, sim. 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 Então vai fazer bem. Então, se a gente for levar isso pra cosmética, para os saneantes, acredito que vai seguir a mesma linha. Sim. Então não é um greenwashing, não é uma jogada de marketing. Não, não é uma jogada de marketing, gente. Se levando nessa linha, né? Sim. Mas eu acredito que e realmente eu acredito, não tenho tanto embasamento teórico nessa parte. Eu sei que existe, mas eu Sim, realmente não acredito que seja só uma jogada de marketing. Porque se a gente para pra pensar que a cosmética natural, de uma sim, forma geral, ela é com ingredientes naturais, então a compatibilidade desses ingredientes com o nosso organismo é muito grande. Porque é da sim, terra que volta pra terra, sabe essa lógica assim? Tipo, né? Que vem da sim. terra vai pra terra. Então, tipo, então é uma compatibilidade muito grande. Pode ser que você tenha alguma alergia a alguma coisa, igual a gente tá falando da alimentação? Pode acontecer. Uhum. Tem gente que nasceu alérgico ao oxigênio, ao hidrogênio, sei lá o quê, então, tipo, Não pode tomar sol? não pode tomar sol, sei lá, coisas assim. Então, tem casos específicos, Sim. mas de uma forma geral, a probabilidade disso acontecer é muito menor do que se a gente pensa nessa cosmética convencional aí, os produtos convencionais. Então, eu parto desse princípio. Então, se ela vai te dar resultado, olha, a probabilidade de te dar resultado, eu acho que ela é tão significativa quanto essa compatibilidade com o nosso organismo. Então, Aham. vou nessa linha de raciocínio. Uhum. Tá, mas vamos dar um passo atrás. Hum. Aqui no roteiro, ó, que orgulho, mano. Sim. Mas o que são cosméticos naturais? Você consegue? Então, eu cheguei a falar aqui rapidinho, mas basicamente são cosméticos com ingredientes 100% naturais. A gente fala, bom, é claro que a gente tem hoje, né, na cosmética, de modo geral, até porcentagens de ingredientes naturais. Então, quando a gente pensa até numa grande marca como a Natura, né, que já está há quantos anos aí no mercado, ela não é 100% natural, tá, gente? Eu sei que muitas vezes a gente associa Natura com o natural, e não que ela não seja, de uma certa perspectiva, Ou não esteja a caminho de? isso, mas ela não é 100% natural, tá? Ela ainda você encontra, às vezes, alguma substância ali que é sintética, não Sim. natural. Algum conservante. E assim, o que me pega um pouco no caso da Natura são as fragrâncias. Sim. Porque aí, quando a gente olha a formulação, muitas vezes a maioria dos produtos, e hoje eles indicam, e que bom, né? Que existem marcas que deixam bem mais claro essa questão da quantidade, da porcentagem de ingredientes naturais. Então, 96, 92, 90. Quando a gente fala de a partir de 90% de ingredientes naturais, a gente já considera aquele produto natural, tá? Então, por isso que a Natura, em sua grande, eu não vou falar todos, porque eu não sei de toda a linha, não conheço Sim. toda a linha, mas se a gente pensa ali nos hidratantes e tudo mais, então eles são considerados é, naturais. Só Sim. que eles não são 100% naturais. E é isso que Uhum. pega. Porque em É. questões de fragrância, em questão de conservante,
Muitas vezes eles utilizam os conservantes tradicionais mesmo, que a gente sabe que são de mais baixo custo. Em questões de fragrância, elas não são naturais, né? Elas não trabalham só com óleos essenciais e manteigas. A Sim. gente sabe sim que eles trabalham com fragrâncias sintéticas, que é quando a gente cheira aquele. Quando a gente pega o hidratante, você fala, nossa, aqui tá com cheiro de uma coisa que eu nunca cheirei isso daqui no concreto fora, né? Nunca cheirei uma Sim. flor com esse cheiro, nunca peguei uma folha, não tem, porque realmente é sintético. Sim. Mas, então a gente considera isso. Então, o produto natural, ele vai ter ingredientes em sua alta concentração. Grande parte da sua formulação vai ser de ingrediente natural. De... Então aqui, ó. Para um produto ser considerado, uma cosmética ser considerado natural, ela tem que seguir três. Tem que ter três itens. Uhum. E não ter outros. Então ela tem que ser de origem vegetal, primeiro. Isso. Origem mineral, segundo. Ou animal. E ou animal. Mas esse mineral também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente Sim. vê um petrolato, ele é um mineral, né? Mas Sim, daí. quando o Átila fala mineral, entendeu? Tipo a água, tipo uns trem assim, entendeu, gente? Ainda assim se consideraria. Tem um item que vamos falar lá na frente que eu quis pôr, eu quis trazer, que é um mineral. Que ele é considerado mineral, mas normalmente ele é trazido pelo o vegetal. Eu vou dar o spoiler, que é o carvão. Carvão mineral, carvão vegetal. É utilizado, o carvão ativado é utilizado na cosmética, em escova de dente, sabonetes, mas ele é um mineral, pode ser considerado mineral, mas nada, nenhum cosmético natural pode ter é, ingredientes do tipo sintéticos. Vamos falar assim, sintéticos no geral. Então, se tem algum sintético, não é natural. Já vamos partir desse princípio aí. Então, eu acho que tá ok. Então, sabemos agora que realmente marcamos certinho o que é um cosmético natural. É tudo que tem origem. E o cosmético natural e vegano é o que pode ter vegetal, mineral, mas não animal. Isso, vegano, exatamente. O Isso mesmo. vegano, orgânico, natural orgânico, natural e vegano só pode ter dois desses três tipos de Exatamente. itens. E quantas porcentagens que eu falei, Átila, que eu vim dar um Google aqui pra ter certeza? Da 94, você falou? Ah, então é 95, tá, gente? Errei 95? por um. Quase. Errei por um por Não, cento. depois a gente até eu vou querer conversar contigo, porque eu olhei esses dias atrás você me. Não vou nem ficar falando de marca, mas aquela marca que você me mandou esses dias atrás pra dar uma olhada, Sim. nem todos, a linha deles é bem grande. Uhum. Eles entraram com as quatro pernas, entraram brabo Na quantidade de produtos. na quantidade de produtos, no ramo, no setor, desde 2024, faz quase um ano aí, pelo menos, que eles já Uhum. estão na ativa, mas também estão na mesma linha da Natura. Então não são Não todos são os cem por produtos. cento. Mas eu gosto da Então, questão do visual deles. Essa sim, identidade visual, que foi muito do que a gente tava comentando. Que lembra que eu falei que se eu fosse trazer uma identidade visual pra Brasília, ia trazer um pouco dessa pegada do visual. Eu não gosto. Tipo, como que eu posso dizer? Eu gosto da questão do natural. Do aspecto de você bater o olho no produto e você identificar que ele é natural. Mas eu também gosto de cor, eu também gosto de textura, e muitas vezes isso na cosmética natural ainda não exploraram, a verdade é essa. Ainda não exploraram tanto esse aspecto. E que eu acho que tem sim. muita coisa que pode ser explorada nessa área sem perder a característica de natural. Pode ser mais desafiador? Pode ser que seja bem mais desafiador. É bem difícil falar. Não é um pouco desafiador, não é muito desafiador. Mas eu acredito que vai valer muito a pena, assim, quem realmente se ousar sair um pouco desse padrão. É porque, assim, tem questões de greenwashing, a gente sabe disso também. Hoje que a gente já tá mais engajado, eu acho, nessa parte mais dos produtos, a gente, pelo menos eu, já bato o olho numa embalagem, eu já sei quando realmente aquela embalagem não é natural e quando tem a proposta de realmente ser natural. Então, a gente já pega, ele tem um feeling bem mais aguçado. Sim. Mas explorar esses dois universos, eu acho que seria sabe? Que seria muito legal tentar, se fosse desenvolver um produto, seria mais ou menos nessa linha, assim. Vamos precisar ir para a Índia. Adoro! Meu Deus, não, vamos não! Eu vou voltar toda.
Meu Deus, eu ia amar. Já Já tem pouca tatuagem, vai botar mais tatuada e. nossa, mais tatuada, com mais calça, blusa e tudo que eu amo, as coisas de lá. Não, Meu mas Deus. a questão da Índia não é Sim, eu pra sei, mas fazer a parte de compras. cosmética de A lá é cosmética incrível. indiana é Não, boa e a parte de colorações artificiais, colorações naturais naturais. deles é Sim, muito maior do sim. que eu acho que tem em qualquer outro país aí. Gente, batom. Gente, as coisas deles são muito legais. Ai, eu tô meio boa. Mas tá, eu queimei um pouco da largada, mas vamos falar de alguns ingredientes? O que você acha? Vamos, peraí, deixa eu só que eu tô borrada, né, gente? Eu falo assim, dá uma limpadinha aqui pra não ficar tão. Oi, Ninho. Vai por aqui. Cadê ninguém? Que foi? Pausa pro chamego. O que que vai chegar? Nossa, puxa. Vamos falar um pouco de alguns ingredientes que a gente encontra com facilidade nessas cosméticas Ó, naturais. mas rapidinho, eu preciso fazer dois disclaimers. Hum, Primeiro, greenwashing, a lavagem verde é parecer que é uma coisa que não é. que não é isso. Parecer que é Então, natural, mas não é, gente. É só tem uma, marketing. uma roupagem, jogar de marketing, uma Uma roupagem, roupagem coloca um monte de natural. florzinha aparentando que é natural, orgânico, saudável, Isso. mas é um veneno. Segundo disclaimer, o Nino, é o cachorrito. O Nino é Então, meu cachorro. peguei no site da brasilianbunny.com.br, para quem não conhece, vai lá visitar. Eu peguei uma seleção dos alguns mais utilizados pela gente, pelos produtos, pelas empresas que a gente trabalha, e alguns mais conhecidos no setor, né? Então, o primeiro seria o. Cara, esse primeiro, você tá com a listagem aberta aí? Esse primeiro tem o primeiro e o segundo, né? Tem um quesinho assim, um pouco mais. Eu tenho um apego a mais nesses dois primeiros e nos dois últimos, que é o óleo de uva, Semente de uva. Uhum. óleo da semente de uva, porque o óleo da uva eu acho que nem tem, a uva em si não acho que nem tem óleo, mas o óleo da semente da uva nossa, é difícil, Hemisqualano. e Hemis... mesclando. Por que esses dois? Você lembra? Gente, o óleo da semente da uva, ele é maravilhoso. Além dele ser um hidratante poderosíssimo, ele é rico em antioxidante. Então, tipo, o que que isso significa? A gente está oxidando, né? Sim. A todo momento. A gente não para de oxidar, certo? E por ele ser um antioxidante, então ele auxilia nesse processo de hidratação Uhum. e de não fazer com que a nossa pele perca tanta água e sofra tanta oxidação, ou seja, a gente não fique velho tão rápido, né? Ele age ali justamente nessa questão da hidratação, mas ele também é esse antioxidante. Então, ele é assim, e fora que ele é a gente fala que ele é um óleo veículo, a gente tem os óleos essenciais, que são aqueles de fragrância. E a gente tem os óleos veículo, que é, por exemplo, o óleo da semente da uva, que a gente até pode fazer essa mistura entre óleos essenciais e óleos veículos, mas a gente tem vários óleos veículos, como tipo o óleo de coco pode ser um óleo veículo, o azeite pode ser um óleo veículo. Mas o que que acontece? Por exemplo, o óleo de coco e o azeite, eles podem ser um pouco mais comedogênicos, que a gente fala. Então, eles, a depender da quantidade que você passa e onde você vai passar, se é no corpo, no cabelo, no rosto, sei lá, eles podem tampar os poros, a depender, e até da qualidade também, obviamente, né? Desses óleos. Então, já no caso do óleo da semente da uva, não. Ele é um óleo veículo muito fino. Então, ele é um hidratante muito poderoso e que a sua pele ela vai ficar hidratada, mas sem aquele grude-grude. Diferente, às vezes, do azeite e do óleo de coco. Só para vocês entenderem, assim, que pode ser que fique, porque ele é mais denso, ele é mais pesadão. O óleo de semente de uva, não. Ele consegue ter essa permeabilidade, vamos falar assim, muito mais fácil na nossa pele. Hemisqualano. Emisqualano. Nossa, É uma o palavra produto, diferente, sim. o produto em si é muito bom, mas a palavra é uma palavrinha safada. Mas os dois. Por que que eu gosto dos dois? Porque os dois estão presentes nos produtos da Zio, Brasil. Eles têm principalmente. um grande diferencial. Gente, os produtos da Zio, eles têm uma questão, eu falo que assim, de tecnologia, né? Não sei se vocês conseguem, é, percebem nos produtos que vocês consomem, né? De um modo geral. Mas eu percebo, tem produtos que parecem ter uma tecnologia mais simples e tem produtos que têm uma tecnologia mais avançada. Não sei se vocês têm essa sensação. Sim. Mas, Acredito que sim, porque se a pessoa for comparar, falar assim, em remédios,
Às vezes tem que tomar um comprimido que é desse tamanho e a concorrente tem um comprimidinho que é um menor que um anticoncepcional. Isso, é tipo isso mesmo. É o mesmo material, mesmo resultado, só que. Exatamente. Então, a tecnologia por trás daquilo ali é, né? E eu percebo isso, muito dos produtos da Zil. Eles vêm com uma proposta de tecnologia, assim, gente, é incrível demais. O óleo de semente de uva, ele ajuda nessa questão de ser antioxidante e ele é um hidratante potentíssimo. Já no M-Squalane que o Atila tá falando aí, que eles têm no produto da Zil, ele ajuda nessa questão da elasticidade na pele. Então, é como se ele... Melhora cutis. É, tipo, Mas, o que acontece é que, assim, imagina que a gente tem colágeno e a gente tem os movimentos que todo dia a gente mexe certas sim, regiões muito mais no rosto do que outras. Tanto é que por isso que a gente tem certos músculos e outros vão ficando flácidos. Porque a gente não exercita como deveria. Tanto é que tem toda uma galera que faz umas técnicas muito cabulosas aí de massagem facial e uns trem aí pra fazer uns bagulho. Pra justamente tonificar. E no caso do M-Squalane, ele faz esse. É como se ele desse um stretch ali. E ele não, e ele ajudasse nas questões das rugas. Então, tipo, ele vai, mas ele volta. Ele vai, mas ele volta. Então, ajuda a não ter essas questões de linhas de pressão e etc. e é óbvio, né? Isso aqui não é remédio, isso aqui não é milagre. Isso aqui você não vai usar um dia e vai. Ah, não, não existe, Isso né? aqui não é cirurgia Botox, né? plástica. Isso Pelo aqui não amor é. de Deus. Não, até Botox. Não fica. Você não fica. Ninguém fica bonito na primeira hora Ah, depois que aplica o é, mas Botox. é que você tá falando a questão de efeito, né? O efeito dá na Sim, hora. Mas não fica natural na hora, né? Tipo, aquele sim. efeito Mas então isso aqui é uso contínuo, recorrente, em que as coisas vão aparecendo. Não é normal. porque você comeu bem um dia que você vai emagrecer o resto da vida. Sim, exatamente, pelo amor Então de é Deus. todo dia. Isso aqui é um exercício também, gente. Um que tem, vários tem, e o outro aqui até que não apareceu aqui na nossa listagem, que é a vitamina E, e acredito que a vitamina C também, em vários dos nossos produtos também tem a vitamina C. É, a vitamina C é uma vitamina mais difícil de ser. Como que eu posso dizer? Ser colocada numa fórmula, porque ela é muito Sim. instável. Então, por isso que às vezes a gente não encontra com tanta facilidade em alguns produtos, mesmo de origem natural, sabe? E não estamos chutando, tá, gente? Porque eu fiz toda a pesquisa aqui, e todos os itens aqui têm fontes. Se alguém Já quiser as falou. fontes, eu mando as fontes, Isso aí. tá? Então, não estamos falando aqui, não estamos promovendo algo impromovível. Não. Estamos promovendo uma coisa que acreditamos e pesquisamos a respeito. A vitamina E, assim como o óleo da semente da uva e como o açaí, que não está nessa listagem aqui, o açaí também, para quem gosta de açaí, é bom consumir frequentemente, é, sem açúcar, o amazônico lá bonitinho, o protege contra os radicais livres, Sim. que basicamente é o envelhecimento precoce. Tem alimento que é rico em radical livre, é, tem a nossa exposição no dia a dia ao oxigênio, tem envelhecimento, São. poluição, tudo mais. Então, esses são alguns itens. A vitamina E aqui no caso, ele é muito bom para isso. Óleo essencial de pimenta preta. Esse óleo essencial, eu sou bem sincera pra vocês, gente. Eles estão muito presentes nos produtos da Zio, mas eu nunca usei esse óleo essencial, tipo, nunca ouvi tanto falar desse óleo essencial. Mas ele estimula, eu sei que, mas assim, a gente sabe que pimentas, no geral, eles fazem esse poder de aquecer, né? Então, eles estimulam a Termogênicos. circulação. Exatamente, eles são termogênicos. Então, e aí tem uma questão também que ele elimina as toxinas. Então, vamos falar que ele é meio que um detox, um elemento detox aí para os É, cosméticos e na ingestão oral, né? Vamos falar assim. fala assim, mas pimenta preta é só. É o óleo de pimenta preta. Temos a pimenta em si, Sim, comemos. E um equivalente aí para quem consome no dia a dia, com certeza, muita gente consome no dia a dia, eu mesmo, quase, pelo menos uma vez na semana eu consumo, que é a canela, sim. termogênico. Outra termogênica. Ela ajuda na E questões de resistência à insulina também, quem tem a vontade de sim, comer doces. dá uma controlada legal. E para quem Uhum, curte comer um japonês, gengibre, sim. outro ótimo Uhum, termogênico, e tem lá seus benefícios também. sim, sim. Esse aqui eu confesso que eu gosto do cheiro, eu não gosto do nome. Liang Liang? Yang Yang. Yang Yang. Sempre quando eu tenho que colocar um sorriso na boca. Falar Mas é Yang Yang. diferente mesmo o nome desse É, óleo. aqui ó.
Os benefícios aqui, acalma, regula a oleosidade, promove o bem-estar sensorial. Então ele melhora o toque, né, com Uhum. os cabelos. O... Ele é muito usado também, o Liang Liang. Ele e o Tea Tree, né, que a gente fala que é da Hum, melaleuca. Ele e o Liang Liang, eles são coleguinhas, assim. Quando tem um, às vezes tem o outro. Em potência, o Tea Tree, que é o melaleuca, ele é mais forte. Mas o Liang Liang, ele também é bem... Essa questão da oleosidade, controle de oleosidade. Pra quem tem sim, pele acneica e usa coisas com o Liang Liang, ajuda muito. Além de toda o... a questão de aromaterapia, né? sim, E a gente não tá comentando, mas né, mesmo o óleo de pimenta preta também tem toda uma questão de aromaterapia. o óleo da uva, não Né? sei, O óleo da uva porque, não chega a ser, porque como ele mas é ele é veículo, cheirosinho, né? ele tem um cheirinho, mas ele é muito sutil, pelo menos. Todos, Talvez ele não tenha um aspecto tão forte, não, marcante, ele tanto. não, por isso que ele não é um óleo essencial, ele é um óleo veículo. Sim. O Lang Lang, você falou da aromaterapia. Velas. É Sim, muito aham, muito comum encontrar presente. o Lang Lang em velas. Verdade, sim. Tanto é que tô com vontade de comprar um. Mas não dá. Eu tô a 400 quilômetros da cidade que eu queria comprar. Então eu vou ter que esperar. Compra online. Mas como que eu vou receber? Ah, é verdade, o Atila nunca para muito tempo no mesmo lugar. Tem que É, comprar e mandar, tipo, via Sedex, pra chegar no outro é, dia. só não pode ser feriado. Igual eu queria mandar alguma coisa Sim, pra esse feriado aqui. não. Depois de amanhã eu já tô saindo daqui. Que, aliás, hoje eu estou em Lages, Santa Hum. Catarina. Esse dia, na última gravação eu tava em. Não Eu não lembro sei. mais o nome Eu da tava no cidade. Paraná, eu tava já em Santa Catarina, eu Não, não você já lembro. estava em Santa Catarina, mas não Eu lembro tava na qual que você divisa, lá em estava. cima. Tá, então eu tava em Mafra. Hum, Primeira cidade de Santa Catarina ali. nossa. Do ladinho da outra cidade que eu esqueci o nome. Tá, então tá, eu tô quase na outra ponta. Então não dá, gente. Não dá. Mas eu vou voltar lá pra Curitiba. Depois vou dar um rolezinho lá. O próximo item, que é muito comum, os próximos dois itens. Nossa, sim. Extrato de aloe vera, gente, aloe vera é babosa. Então, tipo, nossa, tá em tudo quanto é lugar. Pelo menos E ela é muito utilizada, né, gente? Até a Cleópatra, né? É, Usava a babosa pra pele, cabelo, etc. Então, assim, já se sabe que é de uma cosmética natural eficaz. milenar, Milenar. comprovado. Essa sim, a gente pode falar assim, eu tenho um outro item aqui. Passou no teste de tempo. Tem um outro item que eu vou falar assim, passou pelo teste do tempo também, junto com os egípcios. Uhum. Sim. O penúltimo, se não me engano. Uhum. Ou antepenúltimo. Dos últimos lá, um dos três últimos. Ou Sim. então a babosa, Nossa, com ela. certeza. E Olha, toda essa questão, bom, ela é hidratante, ela é cicatrizante. Gente, quando você vai. Eu não sei se o pessoal já fez o teste, mas muita galera que fica tomando sol na praia e parece tudo uns camarão depois. ah, Cara, passa só passar babosa, gente. Vocês não fazem ideia. Ficam comprando aqueles gel pós-sol, que é cheio de química. Isso você não comprou natural, que até agora tem. A Cor mesmo lançou um que é não sou. pós-sol, legal, que é natural, 100% natural. Mas quando tu não tem acesso e quer ficar usando essas porcarias, ao invés de você usar isso daí, cada um pedaço da planta lá da sua avó, que deve ter lá no fundo do quintal. Tenho certeza que todo mundo tem um pezinho de babosa. É uma planta muito comum. Uma folhazinha média, média para pequena, você consegue tomar banho com essa folha. Gente, é assim, é Rende incrível. muito. Então, e assim, eu percebi que nem, além dela, por ela ter esse poder hidratante muito forte, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela também é muito fluida, não, a babosa mesmo em si. Então, tipo, aquela babinha, né, aquele negócio que é. Então, a absorção dela na pele é um negócio assim fora de série. E eu percebi que teve uma época que eu tava usando muito nessa minha linha de expressão aqui, que eu tenho algumas, que é normal, né? Todo mundo tem. E nossa, melhorou muito. Aí eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a usar. Mas assim, é, babosa, tem uma babosa em casa. É fácil de cultivar, faz muito bem, só tira a toxinazinha dela lá, amarela, que eu não lembro mais agora o nome. É isso que eu ia Mas, falar. Dá mas uma pesquisada. Não vai, corta a babosa, já vai. tira e taca na cara, não. Não faça isso. Ela tem uma toxinazinha amarela que ela solta assim que você corta ela, que você vai ver que ela vai soltar um líquido amarelo e aquilo lá, ele é muito tóxico. Como se fosse um soro, um sorinho da É, planta em si mesmo. É um isso. soro. Para quem compra mamão meio verde, meio que no ponto também, se você cortar, você consegue tirar o soro. Ah, Você tinha o sorinho, só faz o verdade. risco, você consegue fazer todo o procedimentinho, você Sim. consegue adiantar muito o processo e não se intoxicar. Até porque mamão verde, pro estômago, ó.
E camomila. A camomila todo mundo já conhece, né, gente? O chá de camomila, por favor, né? Não É um é? calmante, tem toda aquela propriedade. Ele é um anti-inflamatório também. Então, acalma. Anti-inflamatório, essa parte de, né? Ó, Ele é um clareador natural de cabelos. Não sei se a galera sabe, mas também é. é. Então, assim. Eu sabia disso de infância. Porque minha irmã usou. Camomila é um clássico, gente. E o engraçado é que existe shampoo De camomila. para cabelos claros de Claro, sim, camomila. loiros, aham, sim. Falei, nossa, que legal. Esses dias eu passei no corredor e falei, não, é que tem mesmo? Sim. Tem um porquê, não é à toa, gente. Não é à Sim, toa. sim. Até nesses convencionais, né? nesses Sim, processados. Porque funciona. Por sim. que que eu vou usar eu ia falar cloro, não é cloro. Água oxigenada. Água oxigenada num produto, sendo que camomila literalmente brota no chão. Sim. Não faz sentido. Então, esse aí, ó, tá comprovado pelas duas vertentes que funciona. E é engraçado que tanto a aloe vera e a camomila, os dois têm muito em produtos de infantis, principalmente camomila. Sim. Por essas questões de serem calmantes, né? De inflamatórios e o poder alergênico deles é muito baixo, né? Sim. Então, e tem muito essa questão também da hidratação ali, dessa permeabilidade, que eu percebo que tanto o aloe vera quanto a camomila, eles são muito. Parece que a permeabilidade parece que a pele faz assim. Quando ela, né? Quando ela É, entra em contato. quando Então, você me usou de cobaia, ele passou, se não me engano, na minha testa. a babosa, né? Babosa. Pô, funcionou rápido pra caramba. Muito, gente. Pra ter uma permeabilidade, essa absorção é muito incrível, é muito doido isso. Então, por isso que é bom, se você for fazer, procurar, usa uma babosa decente, faz um cuidadozinho, porque o Ah, organismo vai aceitar e vai aceitar muito rápido. Esse sim, eu acredito que se a gente fosse utilizar com outros itens, utilizar a babosa como um veículo, sim, o organismo ia puxar muito rápido. sim. Talvez Isso babosa é e isso. uma vitamina C, um óleo de vitamina C, alguma coisa assim. Só tem que ver se ele não dá reação. Igual eu falei, vitamina C é É, bem perigosa. Mas, pô, acredito que dê, sim. No caso da babosa e da vitamina C, eu acho que não vai dar reação, não. Acho que é possível fazer esse movimento de. Até porque ela se dá muito bem com ácido hialurônico, que é verdade. praticamente um gelzinho como se fosse a babosa. Então, eu acredito que funcione bem mesmo, Átila. Sim, sim. Bom, camomila, aloe vera, a Uhum. vitamina B. Que é o pantenol, que a galera conhece muito no. Ai, como que chama? Que tem. Meu Deus! Aquele bem convencional que passa na bunda dos nenê. Bepantol. Bepantol, exatamente. O Bepantol, obrigada. O Bepantol, ele é conhecido por causa do pantenol. Ele é riquíssimo em vitamina B5, só que ele tem uns petrolatos lá na fórmula, tá? Que eu já li. Então, eu acho que só tinha um da linha da Bepantol, que era um creme grandão assim, que eu acho que, se eu não me engano, não tinha. Mas o restante todos, até aqueles de bebê, gente, tem petrolato. É meio triste isso. Daí você vai É meio atacar. absurdo. É, Mas ela é contraproducente. não faz sentido nenhum, gente, Faz de sentido. verdade. Não faz sentido. Até porque, assim, hoje, com a quantidade de pesquisa que a gente tem, é meio absurdo algumas marcas seguirem fazendo alguns movimentos. A gente sabe da qualidade do produto, tipo, questão de hidratação e tudo mais, até porque tem esse ingrediente que é o principal da fórmula. Que é o Sim, principal deles é hidratar. Então é justamente por isso que passa um monte lá na bundinha do neném, que é pra não perder aquela hidratação, por conta da fricção da fralda e etc. Né? Uma sim. perninha na outra também, que um bebê. E fica exposto eventualmente a líquidos, a fluidos Isso, corporais. fica úmida a região, exatamente. Acaba. Então, e tem esse poder de regeneração também, que isso daí é verdade. Ele auxilia na recuperação da pele, né? Então, ele Que são as hidrata. assaduras. Que para os Exato. bebês seriam as assaduras. Por isso que ele é tão utilizado para bebês. Exatamente. Bebês e pessoas meio que Idosos. fora do peso. Não, pessoas fora do peso. Ah, sim, por conta dessa fricção, né? Porque a coxa fica friccionando, a axila, ou eventualmente tá muito Uhum. flácido, acaba. Mas eu tô falando de idosos, porque de uma forma geral, quando a gente fica mais idoso, a gente vai perdendo o nosso poder de hidratação. A nossa Sim. pele vai perdendo água e por isso que a gente enruga, né, gente? Porque ela perdeu não só a questão de elasticidade, mas ela tá perdendo água também. A gente vai perdendo água Uhum. conforme a gente vai. Então, por isso que a gente sempre tem que hidratar. A gente sempre tem que fazer o movimento de repor, porque. E quanto mais velho, mais repor. Porque, né? Sempre vai ter esse jogo. Então, por isso que eu falei dos velhinhos, porque eles também muitas vezes optam por cremes que são muito mais emolientes, muito mais hidratantes, poder de hidratação.
para idosos é muito maior, porque você pode ver que raramente a gente vê algum idoso com acne. Verdade. É só se tem algum problema de pele mesmo, porque não tem como. Até por questões hormonais, mas muito por conta desse fator de hidratação. A acne muitas vezes vem para controlar essa questão da oleosidade. Então, ali no caso já não tem quase oleosidade. Os olhos Não tem oleosidade, não tem da... hidratação, não tem. Exatamente, porque essa produção ela tá muito baixa. Você falou, tô bebendo água. Não, eu também. Toda hora eu dou uma bicada, até porque eu ainda tenho essa garrafa inteira pra tomar hoje. Ai. Vai com calma, vai com calma. Um que não é tão. Não tem tanto nos nossos produtos. Eu acho que tem um produto só que é o óleo de copaíba. Gente, ele é incrível esse óleo, tá? Eu Mas, descobri ele recentemente. Ele é anti-inflamatório e ele é antibactericida. Então, assim, eu tava usando muito na minha unha. O Atila sabe do meu histórico. Então, tipo, o corte da minha unha sempre foi zoado, porque eu mesmo que zoei. Eu não acontece, sabia. quem nunca? Quem nunca cutucou lá, né? E aí. Mas eu já tinha um histórico de por que também eu cutucava. Então, tipo, já tem uma tendência pra querer cutucar porque incomoda mesmo. Tipo, já tem uma produção de pele que não é tão pouco e tal, então isso incomoda. E aí, muitas vezes eu ia lá, cutucava, então, tipo, machucava. Então, pra não inflamar e não dar bactéria, não infeccionar, o que que eu Não passava? dá fungozinho. E ele é um óleo veículo, assim como o óleo Da de uva, feijoada. da semente de uva. Só que a diferença desse óleo, que eu percebo, é que o cheiro ele é bem mais forte. No caso do óleo Sim. da semente de uva, ele é muito neutro, gente. Você pode misturar ele com qualquer coisinha que ele vai pegar o cheiro da outra coisinha. Porque ele é muito neutro. Agora, já o óleo de copaíba, não. Tem gente que gosta e tem gente que acha que é muito forte e tal. Pra mim, ele tem uma característica, um Uma cheiro fragrância. mais forte. Mais Então, forte. não, ele é bem Não forte. é, não é ruim pra mim. Pra mim, ele é um cheiro característico. Não é nem agradável nem desagradável, mas é aquele cheiro que, tá, é isso. E é um cheiro de mato, gente. A verdade é essa. Todos eles são cheiro de mato, assim, quando tem um cheiro. Ah, Tem. E a questão, essa questão, assim como o óleo também de semente de uva, eu percebo que o óleo de copaíba ele é muito fluido. Então a sim, permeabilidade dele é muito rápida, ele ele é seca muito rápido. fino, né? Dá pra Muito. perceber que ele é Então, muito. exatamente, são óleos muito finos. Então, assim, você pode passar no corpo, você pode passar esses óleos no rosto que você não vai ter problema. Realmente não vai. Eu diria assim, se ele fosse um óleo mineral, ele seria um WD da vida. Esses Aham. dois, porque são muito finos. Sim. Eles são desengripantes. Ai, argilas no geral, mas a principal acho que é a argila branca e a argila verde. A branca, gente, ela serve para qualquer tipo de pele. Ela é a coringa. Então, independente, ela vai fazer. Todas as argilas têm meio que um movimento de detox, vamos falar assim. Então, elas sempre vão tirar as impurezas que estão em algumas camadas ali da pele. E tem essa questão. Aí, no caso, cada argila, que nem a branca, de um modo geral, ela é a mais neutra e ela vai ter mais um poder mais de hidrataçãozinha ali. A vermelha, em relação à branca, ela vai ter mais hidratação ainda. Então, a gente até recomenda a vermelha para peles mais maduras, justamente mais, né, idosos, né? Ou mais maduras de uma forma geral, para poder. Ou assim, você mora em região que é frio pra caramba, então sua É, pele já fica dos mais extremos, né? Muito hidratada, frio ou muito ou quente. muito quente, exatamente. Então, essa vai cair bem. Então, a branca, a coringa serve para todo mundo. E a verde, ela serve muito para pele acneica. Muito. Então, ela tem toda essa questão de. Então, para quem você que tem pele muito oleosa, ela vai conseguir controlar muito bacana a sua oleosidade. Faz Olha, uma, duas vezes na semana, uma máscarazinha, deixa na boa. cara e depois tira. Eu posso estar enganado, mas eu lembro de uma aula minha, lá na engenharia, há muito tempo atrás. Lógico, se eu tô há 6, 7. Gente, nem lembro mais quando eu me formei. Faz bastante, gente. Há 9 anos formado, então faz mais de uma década isso. Quando eu tava lá nas minhas aulas de geologia, ó, teve uma característica que a gente tava falando sobre argilas no geral, na parte de construção. Argila vermelha, argila branca e a verde, vamos falar assim, as três que são as mais comuns. Sim. A branca, ela é a mais pura no sentido de outros minerais. Isso mesmo. Ela tem, a gente comentou no outro podcast que a gente fez junto, da sílica, dos silicatos. Então ela é mais rica em silicatos, vamos falar assim, porque ela é proporcionalmente entre as três. A vermelha,
ela é muito boa pra gente, porque normalmente o aspecto vermelho em solos, ele é rico em ferro. Sim. E a verde, se eu não me engano, ela tem outros minerais ferrosos, oxidados também, igual o vermelho do ferro, porque todo mundo conhece o ferro como metálico, Sim, sim. no aspecto cromo, mas o ferro em si ele é vermelho, Sim. o óxido ferroso. Sim. E a verde são outros minerais ferrosos também que oxidados. E uma coisa que, assim, que nem você tá comentando, né, Átila, mas eu não me lembro. Eu lembro de já ter visto isso no curso que eu fiz com a Marcela, mas eu não vou lembrar Ah, mais. sim. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas argilas. É justamente, talvez, essas que são para cosmética, provavelmente elas têm que passar por um processo de limpeza para Sim, não virem com metais tóxicos pra gente. sim, Metais porque pesados, entendeu? Então, tipo, tem que tomar muito cuidado, gente, porque tem muitas das argilas que a gente compra em alguns. Ah, loja de cosmético mesmo. sim, Dá uma olhada na fórmula, vê o que que tá atrás, vê se só tá escrito argila e. Só que tem que procurar como é que é a argila em latim lá, porque, né, vem o descrito o que que é, sim, geralmente. Mas tem que estar escrito, tipo, tem que ter, entendeu? É uma outra opção de escrita, mas não pode vir mais de uma substância, tem que vir uma coisa só lá. Porque se tiver mais de uma, foge daí. desse lado da Bino. É, Não, a não ser que seja uma argila preparada com vitaminas e tal. Mas não não, é. mas não A é pra ter, argila, porque por si é. só ela já tem, então foge que esse lado, Bino. Não, não caia. Eu ia discorrer mais um pouquinho aqui, mas vamos seguir. Então, eu acho que eu já viajei um pouquinho aqui, batei saudade das argilas. Ai, ai. Eu ia falar sobre sangue, não tem nada a ver. Tá, Socorro, o que que passa na eu cabeça do Átila de vez em não, quando. tá, eu vou falar. Então, se você for produtos que contenha ferro, que não seja avermelhado, é o tipo de material que você tem que correr. Até porque, se você vai. Isso por conta do alumínio. Eu tava pensando nisso, me veio por conta do alumínio. Que ele é um mineral ferroso, basicamente, que quando ele oxida, ele fica que cor? É. Ele fica um cinza escuro, quase enegrecido. O cobre fica que cor? Estátua da Liberdade, é verde. Na verdade, ela é cobre. Eu só sei disso. Exatamente. E o ferro, oxidado? Fica vermelho. Tá, e o nosso organismo, qual que é a cor do nosso sangue? Vermelhinho. Porque feijão tem o quê? O milho Uhum. tem o quê? Carne tem o quê? Sim. Ferro. Alguns vegetais são ricos em Por que tem ferro. a ver o vermelho, Átila? Ah, por causa da argila que é vermelha porque tem ferro. Isso. Ah, Daí tá. você pega alguma argila que tá um tom enegrecido Ah, ou é. contém alumínio, É. Alguma coisa assim, você... é o o que eu tô nosso falando. organismo não é para o nosso organismo é igual o caso do desodorante. A gente Sim, passa pode. alumínio, o nosso organismo absorve alumínio. Para quê? O nosso organismo não retém alumínio. É prejudicial pra gente. Sim, é um metal pesado que só vai se acumulando, gente. Quanto mais você Né? não consegue eliminar, né, o Eu alumínio. não sei se ele chega a ser um metal pesado. Ele é um metal pesado sim, pelo menos pro corpo é sim, Átila. Tá, ele Tanto não que é ele um não metal consegue saudável. eliminar, isso que eu sei. Sim, sim, tá bom. Mas vamos lá. Óleo de rosa mosqueta. Também é um outro que tem muito comum em vela. Nossa, sim, e ele é um outro óleo veículo que é muito fluido, muito, né, a absorção dele é muito rápida. Aí, assim, óleo de rosa mosqueta, gente, nossa, ele é um coringa, assim, na cosmética natural muito forte. Que E essa questão temos de rugas um. e flacidez e tudo, ele é muito bom pra tudo isso e pra manchas. Então, assim, pra mulherada, ama, porque ele atende tudo, entendeu? Ele atende mancha, atende ruga, atende flacidez, atende... Então, ele é maravilhoso. A gente tem o sabonete com rosa. A gente tem o sabonete com óleo de rosa mosqueta. Sabonete da Não, Organic? do orgânico, orgânico natural. Não, eu sei que é de argila branca, não de rosa mosqueta. Não, a gente tem aquele que é laranja. De cúrcuma. Cúrcuma. Não, o que A a gente, gente tem de a gente não rosa tem. mosqueta hoje na loja são os desodorantes. A gente tem tanto da Verdade, Arcia verdade. quanto da Orgânico Natural. Principalmente pra região da axila, que a galera sempre tem uma rodela gigante aqui. Mas por Por conta. questões hormonais, tipo, gente, não é porque é mal lavado ou coisa assim, viu, gente? Tem nada a ver esse negócio de ter a manchinha aqui.
É muitas vezes por questões hormonais, da outra pigmentação da pele, etc. É só cuidar, Uma tá? Cuide do que. intoxicação, alguma É, coisa aí. às vezes falta de hidratação também dá reação ali na axila e deixa escura. A minha axila era muito mais escura, cara. Mas, Daí eu vou causar trauma na galera um pouco. Uma pré-diabetes, uma diabetes tipo 1, 2. são indicativos, né, gente? A gente não Sim, pode sim. desconsiderar também. O rosa, mas a gente tem o, verdade, você comentou, desodorante São os do dois rosa desodorantes que mosqueta, tem. Isso, o Rolon tem um spray, se não me engano, isso. e o sabonete com argila branca. Isso, sabonete que a gente tem com argila branca, que não é. A gente comentou aqui da verde, mas também comentando da branca, a gente tem Sim, um de argila branca, exato. sim. Ó, ou é outro, antioxidante, ácido rico em ácidos graxos e tal. É, ele é um hidratante, gente. Além de hidratante, tem todas essas características de elasticidade e tudo mais. Esse eu acho que não vou nem adentrar tanto, mas essa sigla aqui, o CBA, até para não ser censurado pelo YouTube, Sim. estamos falando uma vez, tá? Gente, se não entendeu direito, volta, tá? Eu não vou ficar repetindo. Essa sigla, ela é o lado bom, não vai ter como falar, sem correr o risco. Mas você fala, é o lado bom, como diz da pamonha, igual, A pamonha, igual o menino do Seja Natural, que eu esqueci. é verdade. É, O lado bom da pamonha, lembra da pamonha, gente? Igual assim. Quem tá vendo no YouTube vai conseguir pegar. Mas, tipo, é o lado bom. Tem um lado que deixa a galera louca e tem um lado que é a parte boa, não é? Todo mundo já ouviu falar nisso em algum momento. tem um lado que compra na Também, esquina por cincão, dezão, sei lá quanto que tá. tipo, tem um lado, tipo, medicinal e tem um lado justamente alucinógeno. Então, Isso que eu ia falar. O lado medicinal, cara, é incrível. Eu não sim, sei por quê. existem inúmeras pesquisas falando sobre isso. Não, Parkinson. Sim, Gente, não, esses dias, existem inúmeras. esses dias atrás eu vi um vídeo. Autismo, existem Não, vários. eu vou até me afastar aqui pra mostrar, pra tentar representar. O cara foi pegar um copo. Um senhor já de idade e tal. Ele foi pegar o copo. Tava todo mundo tal ali do lado. Ele foi pegar o copo. Na hora que ele voltou, tava assim, ó. Tentou beber, Tomar, não tomou consegue. um gole e o resto caiu nele. Daí ele Sim. foi, tentou colocar na mesa e teve que ser ajudado. Beleza. Foi lá, se não me engano, 3 gotinhas do remédio com CBA. Sim. Simplesmente Mas foi, no tipo, caso não esperou. é CBA, né? No caso que eles consomem mesmo é o CBD. O medicinal. Não, o medicinal não. É, sim, é o CBD. É que no caso, o que que É, acontece? tem- Na parte da cosmética, eles usam esse ativo que ele é natural. E ele tem a mesma ação do CBD. Mas essa parte que principalmente os médicos receitam e tudo mais, é o CBD, é o canabidiol mesmo. mas também não vamos falar assim, gente, não é porque eu tenho Parkinson, vou falar assim, né? Não é porque você tem Parkinson que você vai começar a usar. Precisa, tudo passa por uma questão clínica, Não, tudo. até porque, ah, como que eu posso dizer? Dentro das ramificações da pamonha, das vertentes da folhagem, não existe só uma. Não tem mais variações do que feijão. Nossa, gente, muito, Deve ter mais muito. variações do que grãos de milho, tipos de milho. Até porque as pessoas começaram a fazer essas misturas justamente para se ter diferentes variedades mesmo. Então, é uma Sim, planta, é como se fosse uma flor. Então, existem diversas flores. Tipo, é como se fosse, sei lá, as rosas. Não tem rosa vermelha, amarela, natural, sim. né, gente? Não vou falar rosa azul porque já é demais. Mas, tipo, né, vermelha, amarela, tem outras cores. Então, é como se fosse essa lógica. Então, a Uhum. mistura delas foi dando E, cores e diferentes. uma, se eu não me engano, era uma ou duas que eu estava vendo numa reportagem uma vez. Uma dessas duas, tipo, dentre muitas, Uhum. uma, duas que tem as características são coletadas, tratadas e são direcionadas à parte medicinal. Sinal, O isso. resto é resto, nesse caso. Porque muita. Não que às vezes elas não sejam boas também para parte medicinal, mas é porque precisa de muita pesquisa, gente. Mas é porque o refino dessas propriedades, essas aí são as que tem Mas tem mais. mais, tem isso também. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem, exatamente, tipo, existem pamonhas que elas vão ter mais teor de THC do que de CBD. E o contrário, vão ter pamonhas que vão ter mais CBD e menos THC. Então, exatamente, então é isso que o Atila tá falando.
vão ter folhas, né? Vão ter ali flores, né, no caso. E não só da flor, imagino eu. Mas, assim, da planta como um todo, que vai ter mais toxicidade alucinógena ou não. Sim, Toxicidade entre aspas, né? Mas de uma certa forma é. Então, tipo, ela vai ter mais poder alucinógeno ou não. Então, ela vai ser mais interessante ou menos interessante por questão medicinal. sim. Então, não é qualquer uma. Então, é isso que Não, não. que eu queria chegar. Não é Isso. qualquer uma, não é qualquer lugar, não é qualquer coisa, tá? Então, isso aqui tem estudo. Uhum. Até o Google mesmo derruba um pouco quando se trata a respeito disso. Mas só pesquisar Produtos. direito que acha a Mesmo, informação. é desinformação, mas, enfim. Mas se procurar por pesquisa, acha sim, Átila. Outro dia eu Sim, fui não, e procurar esse um aqui tem negócio, fonte. achei lá no terceiro link. Não, Ó, informação acha. aliás, esse era o item que eu tava usando, utilizando junto com a babosa dos egípcios. Sim, Saúde. obrigada. Saúde. Para quem não sabe, eu também sou formado em história, então eu estudei já. Então, Não, manos. eu acho que eu tenho um pezinho na engenharia, um pezinho mais Não, exato. mesmo. Eu sou muito mais de humanas, tá? Não é. Tá, mas Mentira. enfim, Nossa, muita mentira ele falando isso. Não acreditem. Não acreditem. O Átila é muito mais da engenharia. Ele só tem um pezinho na humanas. tá Vazou bom, ele pra vida. Aí depois ele foi pra engenharia. tá bom, mas eu lembro de estudo que em sala de aula que encontrou pamonha em expedições é, vikings, vamos falar, europeias, que hoje a gente dá o nome de vikings, com pamonha dentro do barco. E o único lugar que era encontrado, que pelo menos que tem esse conhecimento, ou tinha esse conhecimento, porque nunca mais estudei a respeito, de origem dessa folha, é o Egito. É a faixa entre. Antiguíssimo consumo, gente. Antigo. Não, e a produção, muito depois que chegou que foram para as Américas até porque no Oriente não era papoula, era papoula, não era a cannabis, Sim, né? Porque a papoula, para quem sabe, tem os benefícios alucinógenos sim. e outros medicinais. A medicina oriental também tem muita base. Flor de lótus aí, para todo mundo já ouviu falar da bendita flor de lótus, Sim. que não deixa de ser também. Tá, o último. Tipo, carvão, que é o que o Atila já tinha comentado, né? A questão do carvão dele ser mineral, mas esse daqui é meio que uma exceção aí, vamos falar. Então ele tem essa ação meio que. É uma ação de limpeza muito grande. Provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre uma pasta de dente que tem um creme dental que tem carvão, ou O algum sabonete. creme facial que tenha carvão, né? Com esse poder de limpeza aí, que realmente ele faz essa. E se não tem, é porque acabou. Porque a gente tem o sabão, a gente tem Não, o sabonete temos o sabonete e a pasta de e dente, o o creme creme dental. dental. Se não acabou, se acabou, acabou, gente. Não Não, os tem que dois têm. esperar. A gente. Esqueceu que a gente recebeu esse Não, super orgânico essa semana? tá, mas Pode até se a ter. pessoa for ver isso aqui mais pra frente, pode ter acabado. Ah, sim. Não, mas logo a gente tem de novo. Fique em paz. Manda mensagem. Ó, tô querendo, a gente vai, Então, traz do fornecedor e a revende. gente sempre sugere, tipo, quem utiliza sabonete com carvão e tal, é mais pra quem tem pele muito oleosa, tipo, muito, muito. Só que é o que eu sempre digo, por mais que você queira fazer uma limpeza profunda, que tá tudo bem, às vezes você vai fazer isso com uma certa regularidade, usar esse sabonete pra usar como sabonete facial, vamos supor. Nunca se esqueçam de fazer a hidratação depois, independente se você tem pele acneica. Porque isso é Sim. muito importante. A verdade é É, que provavelmente tá te dando esse efeito que é o que eu sempre falo, pode vir a dar o efeito rebote. Você tá querendo que a sua pele fique limpa, sem aparência de limpa. oleosidade e tal. Então você tá tirando mais desse poder de hidratação e você não tá repondo. Então, ao invés de você repor, aí você vai lá, tira, você vai lá, tira. E a pele vai lá e começa a produzir mais. É assim, a gente não pode esquecer que é uma limpeza profunda. Se Sim, é uma limpeza profunda, ela pode tirar coisas, ela vai tirar coisas ruins. Até porque carvão ativado a gente pode ingerir para sim. intoxicação com venenos, o veneno de rato, veneno disso, aquilo outro. Pode dar para os animaizinhos. É sempre bom ter em casa comprimido de carvão ativado. Sim, Mas assim como tira coisas boas, assim como tira as coisas ruins, podem tirar as coisas boas. sim. Bactérias positivas.
pra pele, pra região dos lábios, região genital, se for. Eu mesmo, por muito tempo, eu usei quando eu trabalhei na rodovia 040. Eu comecei o meu uso frequente por conta da 040. Porque a 040 começa no Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro tem um. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tem um problema com a água. Incrível. Passei épocas lá que era nojento até tentar consumir a água. Sim. E quando eu subi para Minas, porque ela começa no Rio de Janeiro e vai até Brasília. Mas quando passa na região de Minas, ela passa perto de várias mineradoras. Então é uma região muito suja. Então eu chegava e precisava de um banho que me fizesse sentir que estava limpo. Então, Rio de Janeiro, obviamente, por conta da própria água, e na região mineradora, que era muita fuligem, muita sujeira, eu tinha que tomar para me sentir limpo, de alguma forma. Mas você quer caber de uma certa forma também, né? Sim, porque se eu fico doente, eu tô longe de casa, tô longe de qualquer coisa, e às vezes não tem, dependendo de onde que eu tô, não tem nem hospital. Sim. Não tem estrutura, Então, né? não tem infraestrutura, dependendo de onde que eu tô, região. Fala assim, mas em Minas Gerais tem. Tá, mas eu não conheço nada de Minas, eu não conheço nada de Brasília, eu não conheço nada do Goiás. Então, eu, eu sempre usei bastante carvão ativado, eu gosto muito, até por causa do clareamento. E, Átila. vai, bora. Mito. Não, parte 4. Deixa esse Quatro. para um outro podcast. Tá, os mitos, então vamos deixar. Ah, verdade, eu vou querer trazer um só É de, muito de mais mito. legal. Não, legal, É. legal, legal. Cadê? Vai. Os diferenciais da loja. Tá. Por que vocês têm que comprar na Brasília? Aquela assim. Bom, acho que a gente já falou. É porque somos fodas. Não, A mas gente são fodas. faz Os produtos são fodas, mas Não, a gente escolheu produtos fodas. é igual. Eu sou muito fã de cafeteria. Eu só falo de coisas boas de cafeterias que eu gostei. Que me trouxeram coisas boas. Na loja, a gente segue a mesma O rotina. mesmo padrão. A gente só vende coisa que a gente acredita. Exatamente, gente. Assim, de verdade, até agora, tudo bem que quem quer falar mal, geralmente não vai chegar pra você pra falar mal. Mas de uma forma geral, eu tenho Ah, tido. Os últimos feedbacks têm sido muito positivos e muito legais. Acompanhar o sim. feedback do pessoal. Então, eu acredito que, assim, quais os grandes diferenciais da loja? Porque lá a gente tem produtos que são 100% naturais, 100% seguros. Eles são com fórmulas, por isso que a gente fala que são 100% naturais, então, eles são com fórmulas limpas, então ali, todos os ingredientes que vão ter ali naquelas fórmulas, nenhum vai fazer mal, nem para você e nem para o meio ambiente, porque isso é uma Puta, questão que muitas substâncias não fazem mal pra gente, mas sim. podem estar fazendo mal para o meio ambiente. Então, é muito fácil você falar assim, tudo bem, não faz mal para mim, então beleza, eu vou usar. Tá, mas aí você tá, o meio ambiente também não é legal. Então, e aí a gente tem que entender que a gente faz parte de um ciclo, que uma hora vai voltar pra gente. Então, será que realmente tô nem aí? Então, É. assim, acredito que esse é o principal ponto, o principal diferencial. Que quanto mais vocês entenderem sobre as fórmulas, ou se vocês não entenderem, mas entenderem que muito dos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, eles têm substâncias que fazem mal, ou pra gente, pro meio ambiente, essa é a principal informação que você tem que reter. Tá, eu nem sei quais são, mas eu sei que elas fazem mal. Ponto 1. Informação 1. Entendeu essa parte? Legal. Agora, onde que eu vou começar a fazer a minha troca? Aí você percebe no que você mais utiliza ali. Qual produto que você sempre fica mais exposto? O que será que seria legal fazer já essa transição para o natural? E aí, com certeza, você pode entrar na loja que qualquer um desses produtos que você pensar que você se expõe com muita frequência, todos os dias, você pode ter certeza que esse produto vai estar lá. Então, o sabonete vai estar lá, o shampoo vai estar lá, condicionador, um hidratante básico para sua pele, para todo dia ali. O Shampoo, condicionador. entende? Então, até o protetor solar, que isso é uma coisa que tem muita gente que usa todos os dias, Ó, real. você falou do protetor solar e eu vou falar. Uma região. Gente, se você mora, olha pra mim aqui. Se você mora na região litorânea, e principalmente as mamães e papais recentes, com os bebês, se você quer que seu filho, sua filha, sua criança, seu baby, tenha praia quando ele for adulto, para de usar qualquer coisa que tenha petrolato. Já começa por aí. Bepantol,
Cara, é incrível. É incrível, tá? Mas Opções, gente, só tem são outras opções. Tem as opções. Só qualquer coisa que tenha petrolato, gente. Por quê? Objetivamente, o petrolato em si. Os petrolatos em si. É, petróleo, quando volta para a água, quando vai para o ciclo, não tem. Cidades litorâneas, a maioria não tem tratamento, só tem tratamento básico de esgoto. Então o esgoto vai praticamente direto para o mar. Se produtos com petrolato, se o petrolato vai para o mar direto, o que que acontece? Mistura com a água, vai para a barreira de coral. Se a barreira de coral morre, porque barreira de coral é vivo, ou tem um esbranquiçamento, procurem aí, esbranquiçamento da barreira de coral. O que está Só que acontecendo? que o esbranquiçamento não causa nem não é nem causado pelo petrolato, Átila. É uma substância que a gente encontra nos Também, protetores. também, Não. O também. petrolato que eu. Bom, será que eu estudei errado? Ele cria, o Que o petrolato ele petrolato, não basicamente, deixa. ele cria uma camada, Isso, que seria pra gente... ele cria uma camada que não deixa a luz entrar. Então, o que que acontece? Pela falta de luz, os corais acabam morrendo. Quando eles morrem, eles ficam brancos. Então, tipo, a ligação que tem realmente. Todo o link tá aí. Isso. Só que ainda fora isso, se a gente para pensar que tem uma substância que é justamente aquele que causa. Que é a função, que causa não. É justamente esse ingrediente que é ele que gera a questão do protetor ali mesmo. É. Que eu não vou A lembrar. barreira química, né? É, o químico. Dá uma procurada aí. É o primeiro que vai aparecer aí, Átila. Simples, eu vou colocar aqui na tela. É, coloca O, na tela depois o nome da o nome do substância. Porque, ingrediente. gente, são muitas substâncias e eu esqueço. Sim, também não Mas dá nem pra ficar assim, lembrando todos. mas o que que acontece? Todos os protetores que são químicos, ou seja, são aqueles que são absorvidos pela pele e eles geram o raio UV ele entra, mas ele sai. Vamos falar assim. Ele não aliás, minto. O raio UV ele entra e ele é captado por essa substância. A frequência da onda da A luz frequência. é alterada. Isso. Então, o que que acontece? Nos protetores químicos acontece esse movimento. Então, raio UV, ele entra na sua pele e essa substância que tá aqui que pega ela. Beleza. Então, ela não chega a adentrar camadas mais, né, internas, mas ela chega a entrar alguma camada ali. Ok. E é justamente essa substância que faz esse pega do UV que ela causa o esbranquiçamento dos corais. Pra gente, ela não faz mal. Pro nosso organismo, essa substância específica é ok, ela não gera problemas, ela não é um disruptor endócrino, ela não é nada. Só que pro coral, ele mata o coral. É um negócio que ele chega a ser mais forte do que o petrolato. Por isso que eu tô falando, porque E o por que, petrolato e entra por que que eu tenho que me preocupar com o coral morrendo? porque ele é basicamente a natureza da água, gente, tá doido? Matou o Não, coral, matou o mar, matou toda a vida aquática, acabou tudo. a marinha, a litorânea, pelo menos, já era. Se acabou com ela, acabou. E o que que a barreira, num outro nível, o que que a barreira de coral faz? Ela faz com que tenha ondas. Ela faz com que a areia fique a areia da praia fique na praia Fica no lugar dela. e tenha a quebra da onda uma distância segura para manter esse equilíbrio. Uhum. Onde aqui tem onda, mas então tem muita vida perto da praia. E antes só tem a ondulação normal, que é o mar, a vida do mar mesmo, a corrente marinha. Sim. A corrente marinha bate no barreiro de coral, faz a onda onde tem vida. Ótimo, nossa, controle certinho. Na hora que você tira a barreira de coral, o que acontece? Esse Acaba com a perfil. vida, acaba com a areia, acaba com a cidade, e vai acabando tudo. Vai indo, vai indo. Depois tem que fazer igual lá em Dubai, que direto eles têm que fazer isso, por Puxar, outros motivos. Oi? puxar areia, o quê? Puxar areia para as ilhas artificiais deles. E é aqui o que estão querendo fazer em várias cidades aqui litorâneas no Brasil. Então, gente, se você é do litoral, Balneário, já fizeram em vários lugares. Vamos fazer Itapema. se vocês são do litoral, pelo amor de Deus, para de usar essa tranqueira. Principalmente vocês, porque o lixo de vocês vai direto pro mar. Não, O de todo esgoto de mundo vai pro vocês. mar, mas o deles Não, já vai é mais direto, não tem rápido. filtro nenhum. Não tem filtro nenhum. Sim. Mijou ali, tá indo pra lá. Se não, tá mijando no mar. Foda. Protetor solar, vocês usam quando Sim. vocês vão na praia. Principalmente, né? Então usa um protetor decente, gente. Brasileirano.com.br. Vai. É isso mesmo. Próximo. Acho, Outro motivo. acho que só pra terminar, Atila, porque que eu acho que aconselho todos a entrarem no site da Brasília e realmente a gente encoraja em relação aos produtos. Além deles serem fórmulas limpas, que entra em tudo isso que a gente tá falando aqui agora, tem toda uma questão de não vai fazer mal para você nem para o meio ambiente, que a gente também já citou,
eles não vão ser testados em animal. 100% do que a gente tem na loja, nada deles é testado em animal. Então a gente já tem um movimento de. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos dos cosméticos e produtos que a gente consome, eles são testados em laboratório. E para fazer aquele dermatologicamente testado, que vem em todos os produtos, e é por lei tem que ser dermatologicamente testado, precisam utilizar coelhinhos e bichinhos para fazer os testes. Então, assim, quem não sabe mais ou menos disso, tem um vídeo na minha bio do meu Instagram, qualquer coisa depois vocês entram lá e veem. Save Ralph. É Save Health, que foi uma campanha que eles fizeram um bom tempo atrás, mas eu salvei lá justamente para alertar, porque isso acontece até hoje e vai continuar acontecendo por boa parte das empresas, enquanto isso não for proibido. Enquanto não é proibido, vai acontecer. A gente sabe que da indústria farmacêutica mesmo, na parte de medicamentos, isso ainda, infelizmente, não. Eles ainda não encontraram algum outro recurso, então é obrigatório que se teste em animais. Mas no caso dos cosméticos, já deixou de ser uma obrigatoriedade, é obrigatório que tenha teste. Mas não Você seja faz os testes, você consegue fazer uma batelada de testes em laboratório e depois testa com humanos. com humanos, mas, né? Mas então, assim, então todos os produtos que a gente tem na loja, eles não vão ser testados em animais. E a gente só tem um produto que tem um ingrediente de origem animal, que é a cera de abelha, até do protetor que eu fiz um review lá no Instagram. Depois vocês entram lá e vem falando justamente sobre o protetor, né? Mas aquele lá tem a cera de abelha. Então é o único protetor que tem algum ingrediente de origem É, animal, por enquanto, porque eu quero ter própolis, eu vou querer ter algumas outras coisas que são naturais, mas eles são de origem animal. Mas, por enquanto, questões de cosmético mesmo, a gente não tem nada. Então, sim. vamos colocar aí que só tem um produto que não é vegano, mas todos os outros são 100% veganos. Então, se você é vegano também, gente, você gosta de qualidade, gosta de variedade, brasilianbunny.com.br, E tem toda a compra lá. questão de embalagens, porque muitas das marcas, elas ainda utilizam frascos de plástico ou coisas que vêm em plástico. Elas têm o selo reciclo. Então, todas essas Sim. marcas que a gente tem, eles fazem um movimento de reciclagem. Quando não, eles já fazem toda a embalagem em papel, que é muito mais fácil de decompor, E etc. todo, se não me engano, tem certificação do. Ai, gente, que é um pinheirinho. É uma Ah, certificação que é do uma árvorezinha. S. Eu esqueci a sigla. Que é justamente de árvore de reflorestamento. Árvore de reflorestamento, exatamente. Então, SBB, SBV, uma coisa assim. me veio. Eu só lembro do S da Isso. árvorezinha, que é uma árvorezinha cortada com Então, uma assim, bonitinha. todas as lojas são muito conscientes. Aliás, todas as marcas, as lojas não, As todas as marcas. marcas são muito conscientes, todas as empresas que a gente trabalha. Então, se você não tá querendo se preocupar, compra de alguém que já se preocupou. Entendeu? É, O movimento é esse, gente. Tá com preguiça de pensar muito? Entra na Brasília e compra. Lá tá tudo de boa. Entendeu? Tá já- 100% validado. Só vai que é sucesso. exato. Bom, considerações finais, mocinha, por favor. Alguma consideração? Não, acho que não. Eu espero que vocês tenham entendido. Acho que a gente conseguiu passar a ideia de que cosmética natural é eficaz. Sim, gente, Sim. é eficaz, tá? Se você não entendeu, volta no começo e assiste de novo. A gente Ouça tá falando tudo. todos os benefícios dos produtos naturais. Então, ele é eficaz? Sim, ele é eficaz. Ah, Existe. mas não faz sabão. Cara, sabão necessariamente não quer dizer nada. Como assim, gente? Ah, não faz espuma, não. Ah, tá. Em relação, vamos Tá. pegar Aí tá dando uns mitos, Atila. Deixa pro outro podcast. Sai. Tá Sai bom. daqui. Esse é um mito. Então já vou falar. Sabão é mito. Espuma é Espuma, mito. espuma. Espuma é Não mito. tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Mas assim, acredito que a gente conseguiu passar muito dessa ideia. Então, sim, gente, cosmética natural, ela é eficaz. Ela tem muitas qualidades aí. Provavelmente, se você parar pra pensar um pouquinho, né, na sua avó, em alguma vizinha, sempre alguém já usou uma misturinha de alguma coisa, um trem ali, fez um outro troço lá. Aquela garrafa com Funcionou. álcool e um monte de folhinha. Aham, com certeza, e com certeza funcionou. Então, Sim. sim, ela funciona e é incrível. As minhas considerações, Nath, muito obrigado. De Muito novo. obrigada. Hoje eu sei que só o seu final de semana você conseguiu descansar um pouco, você passeou, estudou muito hoje, inclusive, Vamos tá? ver. Nino, Treinou, pra voltar. treinou. Puxa a Sim. orelha dele mesmo. Você fez seu treino, estudou bastante. E agora já passamos das 10 de um Quase 11. feriado. Cara, muito obrigado mesmo.
Isso mostra o compromisso não só com você, mostra não só com a loja em si, mas mostra o compromisso com você mesmo, com as suas vontades, com as minhas vontades e com todo mundo que tá ouvindo aqui. Passar um conhecimento um pouquinho mais para todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, que gosta de ouvir a gente. E vamos tentar continuar produzindo pelo menos um podcast por semana. Não sei se por muito tempo, tá? Mas vamos. Porque mais pra frente eu pretendo que sejam dois. Ah, tá. Mas a gente Aí vai você faz conversando. um e eu faço com o outro. Pode ser, eu não ligo, eu gosto de fazer podcast, eu gosto de gravar, eu gosto de conversar com a galera aqui. Eu sei. Dúvidas, reclamações, manda mensagem no WhatsApp. Manda pro Atila. Pode mandar pra mim no WhatsApp, no WhatsApp, você pode entrar no brasilimani.com.br, vai ter um pop-upzinho do WhatsApp, pode mandar mensagem pra mim, não tem problema. Pode escrever aqui embaixo que eu aceito. Dúvidas, reclamações, perguntas, questionamento. Eu quero o roteiro que vocês utilizaram, eu quero a fonte que vocês utilizaram. Eu mando também. Eu mando. Eu não tenho nada a esconder. Nós não temos nada a esconder. E o que a gente tem a esconder, a gente já enterrou. E do Atila, eu não tenho nada, não. Tô muito de boa com isso daí. É. Meu passado não me condena. Pra isso que eu carrego uma pá no carro. Que horror. Sai daqui. Brincadeiras à parte, gente, muito obrigado. Realmente é um prazer. Qualquer coisa, manda mensagem. Visitem, eu vou repetir, visitem a loja, dá uma olhada, dá uma scrollada lá, vê o que é. Olha os ingredientes, todos os produtos têm ingredientes. Qualquer dúvida, manda mensagem, manda e-mail, manda mensagem, sinal de fumaça que a gente responde. Tenho feito também alguns reviews de alguns produtos. Tem muita gente que não conhece, não sabe como que é a textura, espalhabilidade, rentabilidade daquele produto. Então, eu tenho feito o movimento de fazer também alguns reviews lá no Instagram. Então, entra lá também no Insta, dá uma olhadinha. A gente tá tentando upar ali com mais frequência, porque... Eu não sei pra que lado que vai estar, tá, gente? Mas aqui, ó, debaixo do meu nome. É porque inverte essa tela aqui. Sim. Ainda não peguei. Aqui, do lado do meu nome, debaixo do meu nomezinho vai estar, ó, brasilianbunny.com.br ou @brasilianbunny no Instagram. Querem falar alguma coisa com a Nath? Quer mandar mensagem direto pra ela? Aí, ó, tá debaixo dela ali, ó, do nomezinho. Pra você do outro lado, né? Aí, ó. Pra mim tá aqui. Debaixo do nome dela tá o Insta dela. Meu Insta. Manda mensagem também pra ela, qualquer. Mas se quiser reclamação, manda pra mim, não manda pra ela não, tá? Não manda, a gente não tem o filtro. Já falei várias vezes. Manda pro Atila que ele é o filtro. Eu sou mais desequilibrado, porque gosto. Qualquer dúvida, manda mensagem, beijo. Nath, Gente, muito obrigada. obrigado de novo, de coração. Tchau! E terceiro, isso aqui não é vinho. Ah, Tilaca, cortou o barato da galera. Sacanagem. Qualquer coisa eu corto, então. Mas voltando pros ingredientes. Vamos lá, Isso gente. aqui é um bourbon, 18 anos. Um dos ingredientes... Bourbon tem nada a ver. Não tem vinho bourbon. Bourbon não é whisky. Será? Bourbon. Bourbon não é aquela coisa Da madeira? Eles colocam? É o tipo de madeira? Pra mim era. Depois a gente dá um Google.